Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do grupo UTIs Integradas. Hoje nós temos a honra de receber um convidado internacional, Márcio Borges, Márcio Borges Sá, Márcio Borges aí para os amigos, que é um gaúcho que está perdido na Espanha há mais de 30 anos e há mais de 20 em Palma de Mallorca. Aí o Márcio tem um histórico aí longo, ah, com o manejo da sepse, com o código sepse, desde as primeiras iniciativas espanholas. Quem acompanha aí a publicação do JAMA de 2008, do grupo EduSepsis, que implantou os bundles da época do Survival Sepsis Campaign, na Espanha, o Márcio tem trabalhado e, desde então, tem ampliado o gerenciamento de protocolo de sepsis para fora da UTI, na emergência. E agora ele traz para nós aí, eu diria que talvez uma nova etapa desse trabalho já de muitos anos, onde ele está utilizando a inteligência artificial para ajudar nisso. O Márcio é um grande amigo, a gente se encontra sempre aí nos eventos, e aí eu já vou chamar a atenção de todos que vão acompanhar, que o Márcio é gaúcho, mas já está há mais de 30 anos na Espanha. Se rolar um portunhol no meio do caminho, não estranhe, vai ser natural uma outra derrapada, mas nada que comprometa. Márcio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito bom aí poder partilhar esse conhecimento seu conosco. Vamos aprender bastante. A tela é sua, Márcio. Bueno, obrigado, Ederlon, obrigado a todos pelo convite e por estar aí, ou seja, é um prazer. Vou pedir essa desculpa, que meu portunhol vai sair algum portunhol, eu vou tentar concentrar para falar bem em português, mas por favor, hein? Bom, isso, agradecer e vamos falar um pouco que é uma trajetória, não, como dizia antes, o Código Sepsis na Espanha, que começamos em 2012, com só um código sepsis instalado e agora já temos mais de 170 hospitais, não? Uma unidade de sepsis foi a primeira em 2011 e agora já temos mais de 35 ao lado da Espanha, não? E, bom, a inteligência artificial foi um passo mais que, como vamos explicar. Então, o primeiro é agradecer a equipe, uma equipe multidisciplinar, aqui também tem gente trabalhando com a gente na tecnologia, mas, bom, uma equipe que conta com médicos, biólogos, farmacêuticos, microbiologistas e gente de data science, não? Essa é a nossa agenda, são esses 5 pontos. E, bom, primeiro dizer que estamos vivendo o que chama a convergência tecnológica, não? Que é a nanotecnologia, a biologia, não? As redes neuronais para tentar entender um pouco os processos biológicos, não? E, finalmente, a informática, os bytes, que entramos em inteligência artificial. E esses 4 campos se misturam muitas vezes a hora de analisar, por exemplo, a proteinômica com inteligência artificial, utilizando redes neuronais para entender, né? Quando fazemos um processo clínico, não, nós podemos ter, um exemplo é a sepsis, pois usar a capacidade humana, por exemplo, em detecção de sepsis, que a maioria usamos todos os dias, usar sistemas automatizados que nos avisam, por exemplo, Quick SOFA, News, SOFA, e sai um aviso dizendo, esse paciente tem um SOFA mais de 2, eu tenho um Quick SOFA mais de 2, não? Então, pois, temos esses sistemas automatizados que têm um problema, enormes quantidades de falsos positivos, e podemos ter a inteligência artificial, por exemplo, a detecção de sepsis. O que passa? Que os 2 primeiros têm uma capacidade linear de compreensão, enquanto a inteligência artificial tem uma capacidade exponencial. Portanto, não é só a quantidade de dados, a velocidade de análise, mas também a capacidade de, por exemplo, predizir um evento antes que ocorra, né? Então, como dizíamos antes, o processo clínico da sepsis é, por exemplo, fazer uma história clínica, perguntar os antecedentes, por que,
quais são os signos clínicos que tem o paciente, fazer uma exploração física, ter dados analíticos, por exemplo, de gasometria, laboratório, e aqui entra, já começamos o nosso algoritmo de entender, não? Pois a experiência não é igual um médico com 25 anos de experiência na UTI ou em urgências que um residente no primeiro dia de um plantão. E outro é o conhecimento, a capacidade, nossas redes neuronais aí, sim, biológicas, para poder juntar tudo isso, a capacidade, a inteligência de um. Isso é um algoritmo que nós fazemos e pois, temos alguns médicos que têm melhores algoritmos que outros, por exemplo. Como fazem os estudos de inteligência artificial? Usamos três, basicamente. Uma análise descritiva, que passa. Isso mais de 80% dos estudos com inteligência artificial em medicina. Analítica preditiva, o que vai passar, se esse paciente vai desenvolver uma sepsis, esse paciente vai morrer de uma sepsis. E, finalmente, uma analítica prescritiva, que são 2, 3% dos estudos em medicina fazem, que é qual a melhor estratégia, qual a melhor toma de decisões em relação a isso. E para fazer um estudo com inteligência artificial em medicina, eu necessito ter um estudo em fase retrospectiva, em que farei um aprendizado dessa informação, vou desenvolver modelos e realmente, geralmente, os estudos retrospectivos com inteligência artificial têm bons resultados, né? E depois eu tenho que aplicar esse modelo numa fase prospectiva, que seria uma validez interna do meu modelo, por exemplo, se eu faço no meu hospital, mas se faço em outro hospital esse modelo, seria uma validação externa. Qual o período? Muitas vezes, esses modelos preditivos podem ser acertados ou não quando eu tenho uma análise prospectiva. E qual é os estudos tradicionais que nós fizemos e que podemos explicar? Por exemplo, li um estudo que dizia que tinha um resultado, fazem um estudo com os mesmos tipos de pacientes, mas em outro lugar, e o resultado não é o mesmo. Por quê? E olha, para poder explicar isso aqui, é o desenho, né? Usamos estatística tradicional como vem, nós temos uma população enorme, usamos um subgrupo dessa população e fazemos uma extrapolação para toda a população. Claro, a possibilidade de erros aqui é enorme, não? Porque se eu tenho uma população heterogênea, com genotipos diferentes, com, por exemplo, na sepsis, causas de sepsis diferentes, pode ser difícil fazer uma predição utilizando uma metodologia básica, como vamos ver, não? E o que usa, por exemplo, o Big Data? Eu pego toda a população e faço uma predição com modelos preditivos. Claro, como podem ver no desenho outro, é muito mais difícil conseguir resultados positivos ou de influência usando uma tradicional. E outra é que, através de machine learning, inteligência artificial, eu posso combinar diferentes modelos. Como podem ver, o modelo 1, 2, 3, 4, 5, e pode fazer uma predição final, não usando só o modelo 1 ou só o modelo 2, ensamplando, combinando esses modelos, como vocês vão ver mais adiante. E outra, a estatística tradicional nossa, quando lemos um artigo, diz, olha, aqui a regressão logística linear me disse que tem relação, por exemplo, mais força física e mais massa muscular. Perfeito. Mas se eu tenho uma relação um pouquinho mais complexa, por exemplo, força física e idade, vem que a correlação é não linear. Ou seja, é uma correlação cerca do zero, né? E isso, nossos estudos, nós pensar que a sepsis, e na medicina, pela sepsis, é um processo biológico extremamente complexo, em que um indivíduo, a resposta do indivíduo frente a outros indivíduos, né, uma resposta biológica, uma resposta química, física, não, é extremamente heterogênea. E aqui, pois, vejam aqui a capa oculta, tem uma capa de entrada de dados, por exemplo, febre, frequência cardíaca, lactato, etc. Bom, faço uma análise na capa em que posso misturar esses dados, posso limitar os dados que eu estou recebendo para sair uma saída que, por exemplo, seria a sepsis. Mas, realmente, quando trabalhamos com modelos, fazemos modelos muito mais complicados que esses, e dependendo do número de vezes que eu vou fazendo essa capa oculta, esses algoritmos, pode complicar ou não. Então, eu posso chegar a níveis de análises, por exemplo,
de dimensões, né? Que podemos pensar que isso estamos trabalhando em dimensões. Não, o ser humano pode trabalhar em 3 dimensões, pode entender 3 dimensões, mas, por exemplo, nós podemos trabalhar em mais de 20, 30 dimensões em los dados com os algoritmos. Não? Portanto, isso é impossível fazer, não? Se não utilizamos essas metodologias. Como posso usar a inteligência artificial machine learning em predição, detecção, diagnóstico, prognóstico, tratamento, analisando genomas, analisando fenotipos, subendotipos. Podemos usar muitas coisas. E que dados usamos? Usamos dados estruturados, por exemplo, quantitativos, febre, qualitativos, sexo, por exemplo, e podemos usar dados não estruturados. O que são esses dados? São dados que utilizamos de texto livre, podemos usar também imagem, claro, não? Mas esses dados trabalhamos uma coisa que chama processamento de linguagem natural, texto livre. Isso é o que continuamente estão fazendo as grandes companhias, como escrevemos um correio, escrevemos um mensagem, um WhatsApp, todo isso se transforma, pode transformar em dados não, quantitativos, não, e transformar dados em texto em dados quantitativos usando sintaxe, semântica, etc. Bom, predição. O que é isso na predição? É predizer antes que um evento ocorra, né? Por exemplo, a sepsis, né? Até uns minutos antes que ocorra, né? E posso detectar, não, identificar o paciente, que é uma detecção precoce, por exemplo, quando o paciente tem uma disfunção orgânica e eu não percebi, eu não tenho uma analítica, etc., que me possa dizer que exista essa detecção, que já é o paciente com sepsis. Não? Isto é uma margem muito difícil, muitas vezes, entre predição e detecção precoce. Não? Claro, se o paciente tem uma sepsis com 4 órgãos, com febre, com supurando uma ferida, às vezes é fácil de ver. Não? Então, como vem também, dependendo de como eu faço minha análise das variáveis, por exemplo, pode ter uma variável contínua, por exemplo, na temperatura, na UTI, a pressão, a frequência cardíaca na UTI, ou posso ter essas variáveis postas cada 8 horas, cada 12 horas, cada 3 dias, que são as janelas, as janelas que entram essa variável e entram no meu modelo. Portanto, como eu incluo meu dado, a minha variável, pode influir enormemente como vai ser construído o modelo. Né? E aqui é um exemplo, não? Por exemplo, vemos aqui o paciente tem um sofá, até que tem um sofá com uma variância do sofá maior de 2, e é como, teoricamente, começaria a sepsis, não? Isso, como vemos, não é assim. Muitas vezes já está, a sepsis já começou muito tempo antes, mas quando detona, quando a gente vê, através do sepsis 3 que existe uma variação do sofá, é quando diríamos que tem uma sepsis, mas sabemos que essa janela de suspeita de infecção de sepsis, não é assim, e a inteligência artificial está ensinando. Isso é um exemplo de vários estudos, e que podem ver, por exemplo, no primeiro estudo de Lahante, que 24 horas tinha uma área abaixo da curva para detecção, para a predição, desculpa, de sepsis, de 0,97. No estudo de Barton, por exemplo, de 0,84, mas eu tendo até 48 horas, 0,83. Como podem ver, a capacidade de predição antes que a sepsis esteja corretamente definida ou definida como nós consideramos a dia de hoje, podemos ter, como podem ver, desde 0,75 até 0,96, por exemplo, no estúdio de Canquim, de 0,96 uma hora antes da detecção da sepsis. Não? E esse é um estudo também interessante nos Estados Unidos, podem ver que, bom, a área abaixo da curva desses modelos, de CIS, MILS, QuickSOFA e SOFA, vejam, o QuickSOFA é uma área abaixo da curva de 0,55, né? E uma sensibilidade de 0,13. Eu, quando tenho modelos de predição e detecção, eu necessito modelos que tenham uma sensibilidade boa e uma área abaixo da curva boa, por suposto. Se eu tenho também uma especificidade alta, melhor ainda, não? Mas quero que vejam aqui, não? Eles também analisaram 2 modelos de inteligência artificial, um utilizando o Sepsis 3 e outro Sepsis 2. E o Sepsis 2 tinha melhor área abaixo da curva e melhor sensibilidade. Então, por quê?
E os próprios autores explicam isso, porque o sepsis 2 tem mais variáveis incluídas no seu modelo, no seu algoritmo, que o sepsis 3. Em contrário, o sepsis 3 tinha uma melhor, muito melhor especificidade. Mas aquilo que eu dizia, e eu tenho que saber o que eu necessito, não? Eu necessito, numa prova de detecção, de predição, uma alta sensibilidade. Vamos à detecção, esse é um dos estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos ver depois como são os estudos, mais de 122 mil pacientes, e aqui também o modelo de Machine Learning, não, era uma área baixa-curva de 0,91 comparado com modelos que usavam CIS, MILS ou QuickSOFA. Também não, com uma especificidade muito maior, com uma acurácia muito maior, 0,84 comparado com todos, não? Então, aqui por isso é tão importante. Vejam só também o valor preditivo negativo de 0,94, não? E o verdadeiro positivo de 0,56, muito superiores aos outros modelos. E esse é um outro estudo em urgências também nos Estados Unidos, com os mais de 133 modelos, em que o Randall Forest, modelo com inteligência artificial, era muito melhor que o QuickSOFA, MILS ou CIRS, que os demais. Eles depois também analisaram diferentes modelos, não? Randall Forest, regressão logística, redes neuronais com texto, e aqui, para explicar também, era o Randall Forest com texto, ou seja, com processamento de linguagem natural. E esses são os melhores estudos que foram publicados até agora. Vejam, é o Harvard Medical School, MIT, Google, foi publicado em 2017 em PLOS ONE, e tardaram 2 anos em publicá-lo. E uma das razões era que os editores e os revisores não entendiam muito bem de que ia o estudo, né? E eles o que veem é que só pegando dados clínicos e de idade, por exemplo, e texto livre que se escreviam tanto médicos como enfermeiras, vejam o número de pacientes, mais de 130 mil pacientes incluídos, 32 mil infectados, não só usando essas variáveis, usando o texto livre, em diferentes modalidades, era muito superior que usassem só os critérios de signos vitais, né? As experiências, bom, vou botar aqui as de revisão sistemática e meta-análise, esse é um dos primeiros, que foi publicado em 2020. Aqui podemos ver que 30%, perdão, desculpa, somente 10% dos estudos eram prospectivos, a maioria desses estudos usavam sepsis 2 e estavam restringidos à UTI, mais de 3 milhões de pacientes. E a área abaixo da curva de detecção e predição era entre 0,75 e 0,95 desses estudos, né? Temos uma revisão mais recente, 3 anos depois, uma revisão sistematizada, que inclui 42 estudos, e aqui podemos ver que quase 70% era em UTI, 20% em urgências e plantas, hospitalização, 10%. 90% eram estudos retrospectivos, e mais de 80% eram Estados Unidos. Aqui só tinha um estudo de Dinamarca, que também era um estudo retrospectivo, mas vamos ver os estudos, basicamente, são em Estados Unidos. E também e modelos que bases de dados usam. 30% de todos os estudos de inteligência artificial até agora são da mesma base de Mimic, de uma UTI dos Estados Unidos, depois tem a Mimic 12, etc., ou do grupo do Emory, e basicamente são de alguns hospitais norte-americanos. A prevalência da sepsis nesses estudos está em torno de 9,5, mas varia, vem desde 12% até uns 65%, ou seja, é uma variabilidade muito alta, mas em torno de 9%. E o número de variáveis que eram incluídas como significativas para a predição ou detecção de sepsis, era uma média de 22, mas podem ver um estudo que tem mais de 160. E existe um estudo que não está incluído nessa revisão sistematizada, que havia incluído 585 variáveis de diferentes tipos, não, de clínicas, demográficas, analíticas e também de processamento de linguagem natural. E aqui são 2 estudos, o estudo da esquerda, o estudo de Seymour, que identificou 4 fenotipos na UTI, identificam 34 variáveis como o potássio, não? O cálcio,
que estavam incluídas, não? E na outra, a meta-análise, a primeira meta-análise de Flora, que encontrava 43 variáveis, inclusive, por exemplo, fosfatase alcalina, tipo de especialidade cirúrgica que estava o paciente, tipo de ferida que tinha, né? E depois temos aquilo que comentava, os algoritmos que entram nos algoritmos. 70% dos algoritmos têm signos vitais, não clínicos. 65% tem valores de laboratório, uns 50 e poucos por cento demográficos. Vai vendo, depois vai diminuindo. Por exemplo, só 2% tem imagens. Só 4% tem de comorbilidades e 6%, 7% tem de anotações clínicas de dados não objetivados. Mas aqui também tem outra importância, não é só o tipo da variável, é o peso que essa variável tem, não? Que a gente pode ver nessa meta-análise, as variáveis mais importantes foram a frequência cardíaca, a temperatura, a leucocitose, a pressão sistólica e a idade dos pacientes. Mas, como digo, as variáveis podem ter uma porcentagem que sejam identificadas e, por outro lado, tem o peso dessa variável, né? Essa variável pode ter mais peso ou não. Por exemplo, aqui, a variável que tinha mais peso era a temperatura corporal, não? E a segunda é o índice de choque, e outras, como, por exemplo, a pressão sistólica, era medida muitas vezes, mas tinha uma importância no modelo menor. E esse é o último meta-análise de 2024, com 39 estudos, e aqui vemos também, a maioria no retrospectivo, a imensa maioria na UTI, né? A maioria usavam Mimic, incluíam pacientes sépticos, desde 26 pacientes sépticos, perdão, com sepsis, não? Até 63 mil, ou seja, vejam a variabilidade que existia, e aqui já encontraram, já usavam sepsis 13 em a maioria dos estudos, não? E a maioria dos estudos usavam dados laboratoriais e clínicos. Aqui eu repetindo para passar, e bueno, veem que 77% usavam dados como a idade, o sexo, 86% nos signos vitais, mas já outros como tratamentos, por exemplo, antibiótico, diuréticos, transfusão, já eram incluídos muito menos vezes nos processos. E aqui são os diferentes algoritmos de machine learning que se usam, a imensa maioria são machine learning supervisados, que hay pessoas que dizem se está correto ou não, mas a validação, só 3 estudos tinham uma validação externa, ou seja, que o modelo era formado num hospital e depois era validado em outro hospital. E aqui, por exemplo, é um estudo em que vê que em os 5 modelos de machine learning, melhor era o Randall Forest. E depois, essa é uma última revisão sistematizada que apresento, em que podemos ver que a utilização, o papel do uso de processamento de linguagem natural, texto livre, em só 9 estudos dessa revisão, e vem que usar dados estruturados de texto eram significativamente melhor a área abaixo da curva para tanto a predição como a detecção precoce que usando só dados estruturados. E depois também temos modelos para preresia. Esse é um estudo interessantíssimo em choque séptico em pacientes com câncer, em fase avançada, e que o modelo de machine learning tinha uma capacidade de prognosticar de 0,82 comparado com lactato, com el sulfo, a parte que eram significativamente piores. Ou seja, não podemos também fazer modelos prognósticos nos pacientes. E o impacto, esse é o melhor estudo, 9 hospitais em Estados Unidos, uma população enorme, utilizando um algoritmo com só 7 variáveis, analisando um estudo prospectivo, e eles o que vêm é que introduzir nesses 9 hospitais a inteligência artificial, diminui a mortalidade, diminui a distância e diminui as readmissões num estudo antes e depois, ou seja, que o impacto clínico era analisado. Bom, e nos últimos 10 minutos quero falar da nossa experiência. Nós implementamos um código sepsis em 2006, foi hospital, assim, de forma categórica, que começamos isto em Espanha, fizemos a primeira unidade sepsis em 2010, e desde 2011 tínhamos um modelo baseado em Big Data, agora mostrarei, com 15 variáveis, não? E essas variáveis tinham um score, e se esse score era mais de 6, te avisava como uma possível sepsis, mas só avisava aos médicos da nossa unidade de sepsis e alguns médicos de interna, de urgências. Por quê?
porque nós tínhamos uma quantidade de falsos positivos muito alta, em torno de uns 65%. Portanto, de cada 100 avisos, 30, 35 eram verdadeiros positivos. Então, não podíamos expor os médicos a receber continuamente avisos, não? E essa é a nossa atuação, pois nós temos protocolo de sepsis, contato telefônico, microbiologia nos avisa de forma rápida se é um cultivo positivo, e depois tínhamos o sistema de detecção, né, utilizando essas variáveis, que eram 15 variáveis, né, variáveis típicas de SIRS e de SOFA, e tínhamos um score. Se esse score era mais de 6, somando essas variáveis, nos avisava, né? Qual o problema? A área abaixo da curva de 0,62 de detecção. Portanto, tínhamos um problema. E com isso, pois, tivemos a sorte de contactar com o melhor grupo de inteligência artificial, que se dedicava a outras coisas, não à medicina, e, bom, conseguimos começar a trabalhar com eles, com o nosso instituto de investigação, com o nosso hospital e com a nossa universidade, e criamos o que foi o projeto BioAlerta, não? E nosso objetivo era criar, e segue sendo, criar suportes inteligentes tutorizando aos médicos, conceito de medicina precisão personalizada, conceito de trabalho multidisciplinar, e nós dividimos nosso, vamos dizer, projeto em 3 fases. A primeira fase era uma retrospectiva, a segunda e terceira eram prospectivas em tempo real, todos os pacientes de mais de 14 anos do nosso hospital, para predição e detecção de sepsis, né? Então, a retrospectiva é uma fase que nós já terminamos, foi para construir nossos modelos para as fases posteriores. Então, nós queríamos diminuir os falsos positivos, fizemos um estudo retrospectivo de 2014 a 2008, incluindo todos os pacientes de todas as áreas hospitalárias, e usamos o critério sepsis 2, porque é o critério que usávamos nessa época, não? E a diferença de outros estudos é que a maioria dos estudos, o que usam é os dados da codificação de alta. E sabemos que isso tem uns erros enormes de codificar bem sepsis. Nos Estados Unidos, que pagam e têm um bom conceito, são 50%. Então, o bom era que todos esses pacientes tinham sido validados como tendo sepsis de forma prospectiva por clínicos com experiência. Esse é um resumo, nós analisamos mais de 815 mil recordes, não, episódios, mais de 460 mil, episódios completos, 218 mil. Episódios completos é que a gente tinha toda a informação do paciente, né? Um paciente que, por exemplo, tinha pedido alta voluntária, etc. E tivemos, nesse grupo completo de pacientes, 5,4% tinham sepsis, 11 mil, não? E mais de 94% não tinham sepsis. E quando analisávamos não episódios por pacientes, eram 203 mil pacientes, e nisso 4,5, ou seja, 9.300 pacientes tinham sepsis e os outros não tinham sepsis. Aqui podemos ver isso, 9.300, como dizíamos, e nós utilizamos muitas bases de dados, usamos bases de dados demográficas, de dados vitais, de farmácia, microbiologia, laboratório, e uma diferença com a maioria dos estudos que utilizamos processamento de linguagem natural, da triagem, do informe de urgências que tinham, e também dados não estruturados de farmácia, por exemplo, que também analisamos nesse período mais de 25 milhões de dados. Então, pois, uma vez fizemos o data mining, fizemos análise descritiva, pré-processamento, selecionamos as variáveis que tinham sido inicialmente selecionadas por um modelo, fizemos vários modelos preditivos e selecionamos os modelos preditivos. Fizemos o que chama treinamento, validação e teste, não? O que fizemos foi, primeiro, 2/7 partes testamos, treinamos com 5, 7 partes, e para validar, juntamos todas essas bases de pacientes com e sem sepsis. E aqui são as diferentes fontes de dados que nós utilizamos. Como podem ver, em asterisco estão os grupos que tinham processamento de linguagem natural, eram constantes vitais, que tinham coisas escritas, triagem, farmácia e informe de urgências. E
no número de variáveis foram 2.729, mas finalmente aquelas que tinham uma associação com sepsis em diferentes graus foi 229, 8% de todas estas variáveis. E aqui eram 62 variáveis estruturadas, por exemplo, demográficas, idades, sexos, por aí vê as clínicas metabólicas, como, por exemplo, bicarbonato, colesterol, digestivas, por hemograma, coagulação, etc. E depois vimos também que havia diferenças significativas entre essas variáveis clínicas, por exemplo, e com os inceptos. Mas, por exemplo, Glasgow, o número de deposições que também medíamos, não havia diferença. Já tinham variáveis que tinham diferença e outras não. E depois, no mesmo com as variáveis clínicas, não? A procalcitonina, lactato, eosinopenia, linfocitos, todas essas variáveis também haviam diferença. Depois fizemos uma análise por serviços, e aqui podem ver, aqui são só as variáveis estruturadas. Na UTI era o lugar que menos variáveis eram necessárias para predizer e detectar uma sepsis, não? Comparado, por exemplo, com cirurgia, que necessitava 56 variáveis desse nosso modelo, não? Isso que significa que, por exemplo, na UTI, que temos informação muito mais rápida e muitas de melhor qualidade, necessitamos menos variáveis para poder ser a mesma predição. E depois analisamos as variáveis segundo estivesse o paciente detectado em urgências, medicina interna, infecciosa, cirurgia. Um é associado, é uma P menor de 0,001, né? E zero não tem essa P, né? E podem ver que as variáveis variam completamente de ser significativa em uns serviços e não em outros. Depois fizemos nossos modelos, não? Em 4 grupos, não? Modelos clássicos, por exemplo, sepsis 2, sepsis 3, SIRS, Quicksofa. Combinamos modelos clássicos, sepsis 2, Quicksofa, sepsis 3, Quicksofa, sepsis 3, SIRS. Modelos que eram só machine learning, que era detectado de forma automatizada, sem nenhuma interferência, e a última era a combinação, ensamblado, como dizíamos, de machine learning e clássico, por exemplo, machine learning sepsis 2, machine learning sepsis 2, Quicksofa. E ficamos com 5 das melhores variáveis, as 2 melhores modelos clássicos, né, que foi sepsis 2, aqui também foi melhor que sepsis 3, e que era o sepsis 2 com Quicksofa. Não, como podem ver, o sepsis 2 e Quicksofa melhorava a sensibilidade e abaixo da curva, perdia a especificidade. E aqueles 3 modelos que usavam machine learning, não, o machine learning sozinho, machine learning com sepsis 2, mais Quicksofa e Matilane sepsis 2, que é o Bicepro, que era um pouquinho melhor, como podem ver, mas existiam diferenças entre os modelos de machine learning, os clássicos, mas os modelos de machine learning não tinham diferença entre eles. Portanto, incluir uma variável clássica como sepsis 2, por exemplo, não melhorava os modelos. E depois podem ver também que os verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos eram muito maiores, significativamente maiores nos modelos clássicos comparados com aqueles com machine learning. E depois comparamos com aquele modelo que eu explicava a vocês que nós tínhamos desde 2011, não, com as 15 variáveis, e podem ver que o modelo com o machine learning também era significativamente superior. Vejam a cifra de falsos positivos das alertas, 62 versus 12, e falsos negativos, 12 versus 1%. E essas diferenças, nosso estudo comparado com outros, não? Era um hospital retrospectivo, usamos sepsis 2, usamos muitas variáveis, números de casos, e que o machine learning, como todos os estudos que temos até agora são melhores que os modelos clássicos, não? E no nosso estudo tinha várias diferenças, como usamos código sepsis, todas as áreas dos hospitais, utilizar processamento de linguagem natural, fazer modelos, gerar modelos com a nossa realidade ensamblado, e que nós comparamos nosso modelo, por exemplo, com um modelo de scores clássicos, não? Fizemos um modelo preditivo, como dizemos, tempo real, prospectivo. Aqui fizemos uma fase piloto, em que existia em tempo real um aviso, mas esse aviso ia também só ao grupo de sepsis do hospital, e essa como ocorria.
dados estruturados, não estruturados, extração de dados, o modelo, o algoritmo funcionando, a sensibilidade e especificidade, e esse warning era em cada 30 minutos, em todas as áreas do hospital, cada 30 minutos saía esse aviso de possíveis pacientes com sepsis, e o segmento e a validação faziam os médicos da UTI. Então, por exemplo, olhem só, pegamos 2019 a 2022, por exemplo, 64 mil, mais de 64 mil warnings, validados um 30% destes, não? E aqui são os resultados, outra vez, comparando com modelos clássicos, o Bicebro, modelo com Machine Learning e Sepsis-2 era significativamente superior. Vejam-se, aqui já a acurácia era maior, a precisão era maior, em urgências era a mesma, vejam-se, sensibilidade 0,98, especificidade 0,93, e, finalmente, nas áreas de hospitalização, a mesma tendência. Inclusive, vejam que a sensibilidade é 0,99. Né? Estou terminando, desculpa que eu me estou mais 3 minutos mais. E desde junho do ano passado, começamos a segunda, vamos dizer, a segunda parte do projeto não preditivo, também em tempo real, em todos os pacientes de mais de 14 anos, que começou em junho do ano passado, e aqui já está avisando aos clínicos com até 48 horas antes, mas com mais precisão de 24 horas antes, o começo da uma sepsis, uma detecção de uma sepsis, né? E aqui vão avisando aos médicos em tempo real, isso está sendo validado externamente em outros 3 hospitais em Espanha, esse é o que recebemos os dados, o motor, sistema preditor, alertas, conexão e que nos avisem, né? E aqui outra vez, pois o sistema, não? E avisando com uma sensibilidade de 0,99, uma especificidade mais de 0,88, avisando aos clínicos, à enfermeria de planta, né, e a unidade de sepsis. Então, aqui o sistema ele faz um aviso de possíveis sepsis na história clínica do paciente e aqui depois nós o que fazemos é a validação se esse aviso realmente era correto ou não, não? Que isso é muito importante fazer, que aqui é o mesmo processo. E aqui na métrica, não, o resultado retrospectivo, especificidade 0,84, sensibilidade 0,93, área abaixo da curva 0,95, e podem ver que no prospectivo melhoramos estes dados, né? Tanto de especificidade, sensibilidade e área abaixo da curva. E com isso, faz 2 anos começamos a trabalhar para que esse modelo tivesse o selo da Comunidade Europeia, não? Que foi aprovado em junho desse ano, é o primeiro modelo de inteligência artificial aplicado à infecção, não só a sepsis, aprovado não, como modelo preditivo, até 48 horas, mas com maior capacidade, 24 horas, o de detecção. Não? Isso realmente é um hito aqui pela dificuldade, por todas as limitações que temos para poder analisar dados, base de dados de pacientes por as leis de proteção de dados. Mas, como digo, ha sido o primeiro, como viram, que com um acerto de uma capacidade de 96%, com uma certificação como dispositivo sanitário. Imaginem, temos a mesma aprovação e a mesma capacidade de um eletrocardiograma, hein? Bueno, já saiu, então, perdão, né? E finalmente, esperamos para o final de 2025 terminar essa fase de implementação do estudo, que é a prescritiva, que é a toma de decisões. Que é isso, é avisar se tem uma sepsis ou não, avisar se é foco dessa infecção, se pode ter um multiresistente ou não, se aqui tipo de tratamento devemos dar, indicar que tipo de tratamento antibiótico, fluidoterapia e vasopressores. Estamos trabalhando nisso há mais de 3 anos, não? Estamos trabalhando nesses outros 3 hospitais e cremos que em 2025, final de 2025, já temos um modelo preditivo. E quero terminar com isso, não? Nós temos uma capacidade variável de detecção, predição, -1, 20% e 35%, sistemas automatizados 25%, 55%, e a inteligência artificial, como vimos, por em cima de 80%, chegando até a 98%. Muito obrigado pela atenção, desculpa que me passei uns minutinhos. Obrigado. Imagina, Márcio, muito obrigado aí, parabéns, primeiro pelo excelente trabalho,
e depois aí pela excelente apresentação. Acho que muito rico os dados que você pôde mostrar para nós e a experiência de vocês. Eu queria abrir aí para as pessoas poderem Oi, fazer oi, perguntas, oi, mas Juliana. eu... Alô? Alguém se manifestou por alguma pergunta? Oi, Juliana. Márcio, tira a sua tela, Márcio, só um pouquinho primeiro. Márcio, para de Vou. compartilhar a tua. Oi, aqui, Juliana. Fala, Juliana, pode Tudo bem? perguntar. Queria agradecer muito ao Márcio. Achei genial. É um trabalho que é um gigante, né? O trabalho dele. E muito bom poder ouvir assim, em primeira mão tudo que eles têm obtido de resultado. Eu queria agradecer bastante, assim, por todo o aprendizado. Obrigado. Eu tenho uma consideração, que eu acho que uma coisa que a gente nunca pode esquecer, assim, que mesmo em modelos de aprendizado não supervisionado, tem uma etapa em que definição de variável é uma atribuição humana, né? A gente não. É, é nossa atribuição, numa etapa pré-analítica, definir que variável faz sentido ou não incorporar o modelo. Então, isso é uma coisa que eu queria, assim, considerar. Então, nada do que está sendo feito hoje pode ser dissociado de todo aprendizado até agora que a gente tem CEPS. Isso eu acho interessante, assim, sempre falar. E eu tenho uma pergunta, assim, sobre o que ele tem de, nesse modelo, de diferença de sensibilidade, especificidade para alguns subgrupos, que obstétrico, pós-operatório, idoso, que, enfim, são desafios que a gente tem também com outros modelos para identificação de sepsis. É, obrigado, é uma excelente pergunta. Em 30 minutos é difícil não, fazer um resumo. Nós fizemos essa validação, tanto que agora mandamos a publicar as três das coisas que estamos fazendo. Mandamos agora publicar uma coisa de predição de morte por parada cardíaca, que publicam agora e tal, mas os de sepsis eram mais complicados por número de pacientes e tal. Pois fizemos esse ano, por isso eu mostrei aqui de forma resumida as variáveis, o poder, a capacidade dessas variáveis tinham em alguns serviços e não, né? E nós temos análises, por exemplo, que eu mostrei também a prospectiva, que era geral, das urgências e das plantas de hospitalização, né? E sim, tem modelos de pacientes que funciona pior no modelo. Quais são? Transplantados de medula óssea, pacientes cirróticos com descompensação, pacientes com trauma, com idosos com trauma, que vêm com uma cadeira e tal. Esses, o modelo funciona pior. Pior é chegar a uma área abaixo da curva de 0,80 e pico, 0,89, né? Então, o que nós estamos fazendo é adaptando os modelos. E aqui também é importante a validação externa, não? Que poder, junto com outros hospitais, por exemplo, claro, o número que nós temos de casos de transplante de medula óssea não é exagerado, né? Então, nós necessitamos uma N maior para que esse modelo se treine melhor, não? Então, tudo isso também é uma... querem que eu bote o vídeo ou não? Não. Ah, Põe aí isso. não. Que eu não sei. Então, isso tudo é super importante, ou seja, nós fizemos esse modelo geral, mas o que estamos transformando é que esse modelo se adapte aos diferentes tipos de pacientes de diferentes áreas. Por quê? Porque o algoritmo muda também, né? Nós, por exemplo, é uma coisa super interessante que nós fazemos machine learning cada período, não? Em geral, para toda a população, mas tem subpopulações que nós temos que fazer esse treinamento mais seguido. E como aquele dizia, alguns modelos, a, a,
porcentagem, a capacidade da variável é maior que outros, não? Por exemplo, a procalcitonina em urgências ajuda, em cirurgia ajuda, mas, por exemplo, em nefrologia não ajuda tanto, né? E então tudo isso tu tem que monitorizar. Tu também explicou muito bem. Nós tivemos que fazer uma seleção das variáveis, que foi tremenda fazer a seleção das variáveis, porque tem muito ruído, existe muito ruído com as variáveis, né? Tanto que nós passamos de 229 variáveis, como vocês viram, e agora temos 70 variáveis. Cada vez que tem mais casos, que se treina mais o modelo, eu posso diminuir o número de variáveis que eu tenho, né? O que significa é que nós não estamos no caminho muito correto. É uma opinião pessoal minha, e nós fizemos já várias discussões, por exemplo, com o Marvin Singer, com o Greg Coppersmith, falando sobre isso, não? É impossível fazer uma definição de sepsis com 6 variáveis. Isso sim, eu depois de 30 anos trabalhando nisso, tenho claríssimo, não? Nós podemos fazer scores basados no conhecimento humano, que é o SOFA, não? Mas esse score não é um bom score para detectar e muito menos para predizer um fenômeno tão variável, tão heterogêneo como a sepsis. E por isso os estudos em fenotipos, endotipos, veem o número de variáveis como aumenta, não? E aumenta nessa população. Por exemplo, o estudo de Seymour é feito em várias UTIs norte-americanas, né? Que se tu passa essas variáveis, por exemplo, na minha UTI, vai ser provavelmente algumas variáveis entrariam e outras não. Isso o que significa? Significa que temos que chegar a uma medicina personalizada e de precisão, em que uma variável, segundo a minha população genotípica e segundo o tipo de infecção e virulência que eu tenho, vai ter uma resposta imunológica ou clínica de uma maneira ou de outra. Então, querer classificar, definir a sepsis com 6 variáveis do SOFA, realmente é um exercício matematicamente impossível. O Márcio, antes de eu passar aí para o Daniel, que está com a mão levantada, eu não tenho nenhuma dúvida, concordo com você, de que nós não temos um modelo atual para o diagnóstico de sepse que seja bom, a despeito de ele ter evoluído, ter melhorado. E a nossa capacidade de predição, então, ela está bastante prejudicada. Uma outra coisa que chama atenção na análise dos teus dados é a heterogeneidade da doença, né? Quando você compara diferentes locais onde o paciente se apresenta, a necessidade de variáveis para fazer essa predição muda, diferentes patologias essa predição muda, diferentes subgrupos de pacientes, enfim. Então, isso só comprova o quanto a doença é heterogênea e quão desafiadora é a personalização do tratamento. Eu queria te perguntar como tem sido a postura dos médicos para essa fase agora, onde eles vão receber um alerta para tomada de decisão. Como tem sido? Até porque, de alguma forma, o projeto de vocês foi bem divulgado, ganhou uma boa projeção dentro da Espanha. E mesmo assim, qual tem sido a reação dos médicos a isso? Só para responder a primeira coisa, ou seja, o modelo, uma das variáveis do modelo é onde está o paciente, onde está detectado. E a partir daí, não, já as variáveis que ele vai tendo presença são um pouco diferentes. Não? O modelo tem essa capacidade, não é um modelo fixo para todo, não? Ele se adapta, não, segundo onde está o paciente nesse momento, não? Porque ele vai passando cada 15 minutos por todo o hospital. Bah, essa é uma. Qual é a aceitação? Foi muito melhor que eu pensava, hein? Também é verdade que tínhamos uma cultura dentro do hospital desde 2006. Portanto, não é uma coisa que chega a inteligência artificial, e outra foi fazer uma didática de explicar como era isso, por que fazíamos, né? E esse feedback dos médicos, né? Então, por exemplo, eles agora o que a gente faz é uma dupla validação, não? O médico diz em tempo real se ele acha que tem ou não, e nós, o grupo de, vamos dizer, clínico de investigação, fazemos se é verdade ou não. Se concordamos 100% excelente,
E aqueles casos que não se concordam, tem um terceiro grupo que analisa se é uma negatividade do clínico ou é uma alta felicidade nossa que funcione o modelo, né? Então, esse tipo também, para evitar esse sesgo. Mas realmente está mudando muito. Eu, quando comecei a trabalhar nisso, os médicos eram totalmente escépticos, né? E diziam, como vai uma máquina a dizer e tal. Mas já existe tanta evidência, né, dizendo que esses modelos têm melhor capacidade, e é lógico entender que tenha mais capacidade, né, que nós trabalha com uma quantidade de dados. Nós queríamos fazer um pequeno estudo que era que cada médico dissesse o que realmente olha quando, por exemplo, vê uma analítica. Todo mundo na UTI pedimos analítica diária, praticamente. Quem olha os eosinófilos? Ninguém. Quem olha, nada. Não, vemos na sepsis, os leucócitos, começamos a ver os linfocitos no COVID, a albúmina, bom, você tem que botar albúmina e tal. O colesterol, para nós, um dos melhores marcadores é o colesterol. Agora vamos fazer um artigo só de colesterol. A hipocolesterolemia é um marcador de sepsis, e tem vários artigos dizendo que é um marcador prognóstico de sepsis, uma hipocolesterolemia morre mais os pacientes, né? Não vemos as variáveis, porque nós estamos acostumados a ver alguma variável que nos chame a atenção, né? Então, claro, quando tu tem um montão de dados que estão passando na tua frente do paciente, e tu não analisa esses dados com uma capacidade crítica, pois tu está perdendo muita informação. Não? Por exemplo, todo que da informação da UTI, a informação da UTI que se usa, realmente o clínico usa poucas. Não, usamos poucas, talvez usamos umas que nem estamos vendo, né? Que muitas vezes também na nossa capa escura na cabeça também fazemos nossos algoritmos, às vezes sem perceber, né? Fazemos algoritmos de forma quase automatizada, mas essa é a questão, não? Eu digo que o que necessita é uma didática muito importante, porque ninguém sabe o que é inteligência artificial, praticamente. O pessoal pensa também vê a parte mágica da inteligência artificial, que não existe, hein? Ou seja, quem venha com um modelo de inteligência artificial para vender a vocês, que não diga, olha, vai ter um período de adaptação e validação desse modelo à tua realidade, a teu tipo de paciente, ao teu tipo de infecção, está mentindo para vocês, não? Ou seja, nós que estamos fazendo validação externa, agora começamos uma em México também, é fundamental, é a parte básica, né, que é o algoritmo, que para nós foi muito bom, talvez no teu hospital Ederlon não funcione, ou tenha que adaptar-se de uma maneira tremenda, né? E essa didática Se dos você médicos... precisa adaptá-lo entre áreas do teu hospital, certamente ele precisará ser adaptado, mas o bom é que você já está ensinando o sistema a fazer isso. Claro, isso é básico, ou seja, todos os hospitais que estão implementados, tiveram um período de adaptação e depois um período de continuidade de validação. Nós, por exemplo, validamos todos os avisos todos os dias. Nós mantemos o treinamento do modelo diário, não? Isso é fundamental. Se pode fazer não diário, se pode fazer de forma selecionada, só alguns pacientes e tal, mas claro, como nós somos os primeiros e tal, e temos já uma equipe, eu consegui formar uma excelente equipe e tal, também fazemos investigação, né? Mas isso é básico, não? Ou seja, qualquer modelo de inteligência artificial, do que seja, né? De radiologia, de tal, vai necessitar ter uma adaptação à tua população. Sim. Daniel, por favor, fique à vontade para a sua pergunta. Nós não estamos Não, escutando, Daniel. não. Não estamos te escutando. Daniel, você está sem som. Melhor assim? Agora sim, agora sim. Agora sim. Beleza. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade da aula, achei maravilhoso, achei um estudo interessantíssimo, é uma coisa que
eu particularmente estudo bastante porque tenho interesse em trabalhar mais para frente, sabe? Então, assim, foi um ganho enorme, enorme. Obrigado, E eu achei obrigado. interessante porque o final da resposta do senhor para Juliane, junto com o que o Ederlan falou, abre justamente o campo filosófico disso tudo, porque tudo que a gente faz é colocar ponto no gráfico, porque quando a gente olha um balanço hídrico, a gente vê a curva de como está a temperatura, a pressão, a frequência cardíaca, e como isso está respondendo quando você olha o paciente de frente. Então, quando ele está aqui, você corresponde e correlata tudo isso. Então, onde é a pegadinha da coisa? A inteligência artificial, na verdade, ela vem para ser uma expansão da nossa mente. É para você conseguir computar mais coisas e de forma mais consciente. Então, nada mais, nada menos, é como se você pegasse inúmeras variáveis e transformasse em uma variável. A gente está olhando para uma variável, que é a avaliação de sepse. Então, ele te traz esse dado para você olhar para o doente de volta e ver se isso faz sentido, né? Então, eu creio que a gente vai ter ganho quando a gente conseguir adaptar melhor esse serviço, né? E eu achei até bacana a escolha por uma LLM, né? Então, isso, a escolha da máquina correta faz o processo ser mais interessante, né? Faz ser mais produtivo, vamos dizer assim. Hum. Mas, enfim, a minha dúvida é o seguinte: a gente sabidamente entende que a saturação venosa de O2 e o quociente respiratório se alteram antes e em seguida altera o gap de CO2 para ali, então, lá na frente, o paciente ter alteração do lactato. Só que em nenhum estudo até hoje eu vi considerar essas outras três variáveis, sabe? Algumas passam por cima da saturação venosa, mas a maioria mira no lactato. E se a gente mirar só nisso, a gente perde parte da microhemodinâmica do doente e logo, se ele tiver, né, nessa fase, num processo séptico, você vai perder a chance de ver a fase hiperdinâmica, sabe? Então, eu queria entender essa parte, senhor. Sim, muito, muito boa pergunta. Nós usamos pensar também que essas variáveis se fazem combinando. O que eu comentei aqui, ensinei, são as variáveis sozinhas, não? Mas geralmente essas variáveis vão combinando, não? Vão combinando, por exemplo, a temperatura com o lactato, com la presión, la PCO2, por exemplo, venosa, que também tem um papel muito importante. É, tudo isso é dentro do conceito, por exemplo, o índice de choque, que viram com algum estudo que eu mostrei, que nós fizemos derivadas de índice de choque de relação neutrófilos, linfocitos, fizemos vários tipos de variáveis manipuladas depois, não? Que entram no modelo. O que tu comenta é isso, não? Ou seja, como se já quando eu tenho lactato, muitas vezes já é uma fase tardia, quando eu tenho uma leucocitose, quando eu tenho uma hipotensão de um paciente, muitas vezes é uma fase tardia, o que é o que estamos buscando agora, a fase pré-sepsis, não? E a predição que se faz, todos os modelos preditivos pegam isso, pegam essas variáveis. Então, se eu incluo essas variáveis precoces, não? Vou ter um modelo muito melhor, muito mais robusto, não? Então, claro, olha, se eu uso lactato, eu vou ter um modelo, não, por isso a especificidade é alta, mas a sensibilidade para, por exemplo, predizir-lo 24 horas antes é muito pequena. Então, claro, aqui também é a pergunta que eu estou buscando. Eu quero um modelo preditivo de 12 horas, 24 horas, eu vou ter algumas variáveis, por exemplo, as que tu me comentaste. Não, eu digo, não, eu me importa ter a detecção correta dos pacientes segundo a definição do sepsis 3. Então, eu vou pegar sempre os pacientes mais retrasados, já com mais disfunções orgânicas, com mais reatantes de fase aguda, né? Então, aqui é a pergunta, o que tu está buscando, né? Nós, clarissimamente, estamos buscando o que seria a denominada fase pré-sepsis, não? Ou seja, o que a disfunção orgânica seja ainda pequena, né? Porque é o que nós estamos buscando e seguindo os pacientes, não? Tem gente que não diz, olha, o que eu quero é detectar o paciente em sepsis 3, perfeito. Sempre vai chegar tarde, sempre. Vai pegar o paciente, se consegue com uma disfunção orgânica, bem, né? Então, aí é isso, não? Ter variáveis precoces, por exemplo, sabemos também que determinadas, por exemplo, as plaquetas são umas variáveis tardias, e a coagulação é uma variável muito mais precoce. E na SOFA 3, na SOFA, perdona, e o sepsis 3, só estão consideradas plaquetas, não estão consideradas a coagulação.
Agora vai mudar o sofá e vão entrar umas variáveis, por exemplo, os linfocitos vão entrar, não, como imunológico. Então, eu acho que isso é super importante saber o que tu buscas para saber que variáveis vão entrar no modelo e outras que tu não sabes. Nós temos variáveis que entraram e que depois isso, eu, por exemplo, quando os eosinófilos vimos que a eosinopenia tinha uma capacidade preditiva melhor que os leucocitos, cara, nos surpreendeu. Mas se tu lê os artigos clássicos, já diziam os clássicos infectologistas que a eosinopenia é um marcador precoce e extremamente útil de utilizar. E se eu uso um modelo, por exemplo, que tem eosinopenia, linfopenia, PCR aumentado, ou melhor, tem muito melhor capacidade que a procalcitonina, por exemplo, isolada, né? Agora, muito bom, Daniel, o teu comentário, porque certamente Perfeito, se a gente obrigado. fosse fazer um modelo de predição de choque séptico, teria que ir por esse caminho mesmo, o lactato, com certeza, vai fazer isso muito mais tardiamente. Ô, Márcio, quando é que a gente vai ter lá no Survive Sepsis Campaign para o diagnóstico a recomendação da utilização do PSAP? Não sei, não acho que entre agora no próximo que vocês estão fazendo, não, acho que não entra ainda. Mas, bom, o coordenador é um amigo nosso, o Greg Coppersmith, que é uma das pessoas que já está trabalhando em inteligência artificial, em subfenotipos. O Lemory é uma das melhores bases de dados de inteligência artificial. Os algoritmos que eles fazem é bastante interessante. Publicaram já 3, 4 artigos em relação a isso, mas não creio que entre ainda no serviço. É como o Mervyn Singer, quando falamos isso, não? Essa discussão de número de variáveis e como, e perguntamos, né? O Sepsis 4 vai ter isso? Eles, não, vai ser o Sepsis 3.1, não? Que vai sair primeiro, né? E que não vai ter essa quantidade de variáveis. Mas, por exemplo, todos sabemos que com essas informações e evidências que existem, temos que transformar nossa forma de ver esses pacientes, né? De encarar essa informação como sendo útil, é o que comentava antes a colega, né? Que vai ter uma inteligência humana vendo isso sempre e validando isso. Talvez em uns anos seja completamente independente, mas isso também serve para democratizar a medicina. Eu digo, por exemplo, tu não vai ter um experto em sepsis, em antibiótico terapia, em todos os hospitais do Brasil ou da Espanha, 24 horas, todos os dias. É impossível ter isso. Mas eu posso ter uma ferramenta, não, que aprendeu dos melhores, e aprendeu da melhor maneira possível, que essa é outra, eu não quis entrar nessa discussão, que é como aprende o modelo. A maioria dos modelos não aprende muito bem, aprende, como eu dizia, usa um critério de codificação. Por exemplo, meu hospital codificava bem sepsis 25%, e na Espanha 10%. Ou seja, se eu usasse a codificação que fazem as pessoas no hospital, eu deixaria 75% dos meus pacientes sem identificar corretamente. Portanto, nenhum modelo vai ter robustez. E quando vê os 90% desses estudos que mostrava para vocês retrospectivos, 80% desses estudos usam codificação de alta. Portanto, temos que ver também com reticência, muitas vezes, esses modelos, né? Se o modelo não é robusto, não aprende bem, não tem exatamente por que o paciente tem uma sepsis, porque usou tratamento antibiótico, tem confirmação microbiológica, aqueles que não têm confirmação microbiológica, tem clara, por exemplo, era uma peritonite que operaram. Se não fazemos assim, o modelo vai ter muitas deficiências e, principalmente, quando vá a outro hospital, começa a falhar. Márcio, muito bom. Eu estou aqui pensando e viajando, né? Porque é uma viagem, né? É Sim. como se abrisse a janela da Via Láctea e enxergasse o universo. Dentro desse contexto, duas coisas, assim, bem rápido, porque eu sei que o fuso é bem grande aí. Cruel. Nesses modelos, tu acha que protocolos como a gente conhece hoje estão com os dias contados face a essa importância que tu muito bem mostraste, assim, de juntar tudo isso? Isso aí é a teoria do caos, né? Sistema complexos não lineares. Esse é um ponto.
da pergunta, uma pergunta. E a outra é o seguinte, eu vi que tu passaste meio por cima, assim, porque é muita coisa, sobre o aspecto genético. Partindo da premissa que nós temos 30 mil genes, que cada um tem 2 alelos e mais dois heterozigotos e um homozigoto, a gente tem 90 mil combinações. Se a gente, porque tu falasse mais do aspecto clínico, juntando isso com o aspecto genético, por exemplo, polimorfismo, se tu pegar Toll-like receptor 4, interleucina 1, TNF, CD14, por exemplo, 4 aí só para citar dos que tem a ver com a resposta imunológica, como é que fica esse caldo todo, hein? Excelente pergunta. Sim, os protocolos convencionais que tu diz, olha, se o paciente tem isso e tal, obviamente, quando tenha mais informação, por isso eu digo, nós, no prescritivo de toma de decisões, está sendo realmente complicado de fazer, né? Porque tem tanta variabilidade, né? O que nós fazemos de uma forma muito, vamos dizer, mecânica, não? Se o paciente tem uma infecção, suspeita de uma infecção urinária, vem tal, eu boto cefotaxima, né? Parece uma coisa muito simples de fazer, mas não tem muitos algoritmos de trás, né? Mas a gente faz um protocolo e diz, olha, o paciente vem da rua com uma infecção urinária, cefotaxima, né? Claro, vemos também, quando analisamos bem, que, bom, erramos também muitas vezes, não? Ou então, por exemplo, numa UTI ou num lugar que tenha muito resistentes, a capacidade de errar é alta, não? Por isso temos tratamentos antibióticos empíricos equivocados, não? Então, aqui é uma linha, né? Os protocolos vão ser assim, vão ser protocolos complexos, porque os pacientes cada vez são mais complexos, têm mais fatores de risco, etc. É a mesma coisa, olha, eu vou dar um tratamento antibiótico se o paciente tem os fatores de risco para beta-lactamase de espectro estendido. Hoje em dia tem muitos pacientes que vêm e têm, né? Então, isso os fatores de risco, com 5 fatores de risco, isso vai terminar, vai ter muito maior complexidade. Tu falou uma coisa que eu adoro e tal, tanto que numa reunião aqui que nós fazemos, que se chama Tecnosepsis, trouxe a vice-decana de física de Oxford, e foi incrível a palestra dela, né? A palestra dela, o resumo vocês, médicos, são otimistas por natureza, né? Porque é impossível uma coisa tão complicada que vocês resumam em 5 variáveis, 6. Vocês são os otimistas patológicos, não? E todo mundo ria dela, e ela fazia cálculos para mostrar para nós isso que tu falava, a teoria do caos, desde o ponto de vista infeccioso, né? E depois o outro da genética, nós estamos trabalhando com proteinômica também, não? A proteinômica é mais fácil que a genômica, porque por isso, por todas as relações e tal que existem, mas tem estudos americanos e principalmente chineses interessantíssimos que é juntar a proteinômica, a multiômica, não? A genômica vendo variáveis, e já existem estudos maravilhosos analisando, não? Genotipos, proteinômica, não? E dizendo, com essa proteína e com esses genes, esses pacientes têm mais risco de ter sepsis ou têm mais risco de mortalidade. Isso já existe e já estão sendo aplicados, não? Por exemplo, nós estamos tentando trabalhar com multiômica, né? Então ter essas variáveis metidas em nossos modelos, não? Então, por exemplo, nós fizemos coisas com nanotecnologia, aplicando processos de nanopartículas para isso. Hemos publicado muitas coisas em diagnóstico de nanotecnologia, antes sem inteligência artificial, agora estamos fazendo com inteligência artificial também. E sim, o caminho é esse, né? É trabalhar com uma quantidade de dados que seria impossível, por exemplo, trabalhar com proteinômica é impossível sem inteligência artificial, não? Vocês estão vendo agora os novos antibióticos, novos fármacos que estão saindo, os novos antibióticos está trabalhando com inteligência artificial, analisando as proteínas, os ligantes que vão ter o antibiótico ou o fármaco, os lugares específicos da bactéria, do vírus, etc. Não? E esse é o caminho, não? O caminho é, como dizes, uma verdadeira loucura, uma loucura, porque são tantos dados, tantos pontos, mas a tecnologia nos tem que ajudar a pensar e ter tempo de pensar. Eu também, quando digo aos médicos, olha, isso vai chegar para que tu tenha tempo de perguntar mais ao paciente, de poder ter esse processamento de linguagem natural,
que é uma das melhores dados são os de processamento de linguagem natural, por quê? Porque é o que o humano te está dizendo, não está descrevendo a clínica sua, o que passou, a história clínica, seus fatores de risco, e que muitas vezes nenhum estudo inclui essas variáveis, porque tu vê no estudo, tem febre ou não? Não tem, pois então não entra, né? E claro, aqui, com processamento de linguagem natural, com essa informação que tu está recebendo, que é enorme, a história clínica, quando um paciente te dá, são tantas variáveis que entram no teu algoritmo cerebral que não está nos algoritmos do SOFA. Não existe um algoritmo do SOFA que inclua o que o paciente está te dizendo e teve febre e não entra, não, por exemplo. E aqui toda a genômica também, é verdade, a genômica é tão difícil de trabalhar, não? Nós fizemos alguns projetos com genômica e é complicado, não? Ter a relação, não? Porque depois tu vai e faz uma outra subpopulação e sai resultados completamente diferentes. Mas eu digo, existem já estudos incríveis, a maioria chineses, trabalhando com genômica e proteinômica, tanto para detecção como prognóstico de sepsis, e são incríveis como encontram essa correlação dessas proteínas e desses genes com a sepsis, usando inteligência artificial. Ô, Márcio, a gente ficaria falando aqui horas e horas, mas lembrando que já são quase 2h30 da manhã na Espanha. Você sabe que eu queria terminar aqui fazendo uma reflexão, olhando um pouco para trás do momento que a gente vive hoje. Quando a gente precisa testar uma droga para tratar o colesterol, é uma coisa que os modelos de ensaio clínico atuais acho que funcionam. Mas quando a gente vê tudo que você falou da sepse e a gente fica pensando quão complexos são os nossos pacientes, quão heterogêneos eles são, a gente fica olhando para trás quantos estudos de drogas que nós testamos, provavelmente da maneira errada, e que concluímos que elas não funcionam e que talvez, eventualmente, não é que a droga não funcionava, a gente só não soube para quem usar, quando usar, como usar, etc. É uma boa reflexão para ficar aqui para todos. Eu estava pensando como funcionaria o cérebro do William Osler hoje, né? Sim, não sei. Mas o que disse o Ederlon é assim, ou seja, os ensaios clínicos, como fazemos, inclusive matematicamente, são extremamente débeis. Não? Eu, quando trabalhamos com os matemáticos, por isso eu botava aí a P menor de 0,001, senão eles diziam que não. O 0,05 para um matemático não serve. Não serve, é um mau exemplo. E uma regressão logística linear, eu disse, tudo bem, tu usa, mas não é, porque tem um processo clínico, como é um processo complicado, não vai funcionar, muitas dessas variáveis não vão ter a correlação, e tem correlação, né? Então, a reflexão tua é excelente, não? Ou seja, nós vamos ter que aprender a fazer outros estudos. E quando estamos fazendo outros estudos, estamos vendo o déficit. Vou dar só um exemplo: tem uma pessoa na Espanha que é uma das expertas mundiais de fundo de olho, é um oftalmologista, e usa inteligência artificial. Então, ele tem um tipo de tomografia que faz nos olhos, no fundo de olho, e separa 1 milhão de partes em cada olho. E ela estava fazendo estudos de predição de enfermidades neurodegenerativas, Alzheimer, demência, esclerose múltipla, com 3 a 5 anos vista, não? Predizendo isso. Saiu perfeito o estudo dela em uma zona chamada Aragón, Zaragoza, em Espanha. Ela levou a validação externa desse modelo, com esse algoritmo com fundo de olho, a Barcelona, a Estados Unidos, não funcionou. Fantástico. Mas que bom, assim a gente fica cada vez mais na expectativa pelo conhecimento que tem aumentado, e isso daí é entusiasmante. Eu consigo entender, Márcio, a tua empolgação, eu tenho acompanhado isso nos últimos anos e é plenamente justificável. Parabéns aí pelo teu trabalho e obrigado por estar aqui com a gente.
sem se preocupar aí com o fuso horário. Um grande abraço, Márcio. Obrigado. E sabe que Voltar a Porto Alegre aí, tia. Hein? vou seguro, vou seguro. Te aviso e nos vemos. O Claro. meu churrasco. O churrasco seguro, no barranco. No barranco, isso aí. O Ederlon Grande conhece. abraço para todo mundo. Obrigado, hein? Sabe que é um prazer para mim estar com vocês, é uma maneira de voltar um pouco ao meu país. Beleza. Grande abraço. Tchau, Boa noite. Márcio. Tchau, tchau.